Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernando, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa e estou aqui para apresentar um pouco do que foi desenvolvido no projeto intitulado Desenvolvimento de supercapacitores de íons lítio de alta densidade de energia empregando líquidos iônicos como eletrólitos. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG e aprovado no edital número 1 de 2018. Supercapacitores, eles são dispositivos de armazenamento de energia. E o tema energia, assim como sustentabilidade, nunca foi tão relevante, pois vivemos em uma era em que já sentimos efeitos drásticos das mudanças climáticas causadas por gases de efeito estufa, que são majoritariamente liberados pela queima de combustíveis fósseis. Atualmente, nós vivemos também uma época em que a indústria automobilística se vê pressionada para a eletrificação do seu powertrain, exigindo sistemas eletroquímicos de acúmulo de energia mais eficientes. E não vivemos mais sem nossos dispositivos eletroeletrônicos, com cada vez mais funcionalidades e demandando maior capacidade de armazenamento de carga. Existem diferentes sistemas capazes de acumular energia elétrica, mas os mais conhecidos da população são as baterias. E atualmente a tecnologia mais avançada são as de íons de lítio, que são as mais utilizadas em nossos dispositivos eletrônicos e até nos modernos veículos elétricos e híbridos. A grande vantagem desses dispositivos em relação às demais baterias que conhecemos, como as pilhas alcalinas e as baterias de chumbo ácido dos carros convencionais, é a elevada densidade de energia das baterias de íons de lítio. E isso é devido à maior tensão com que essas células operam e ao baixo peso atômico do lítio. Outra característica que deve ser enfatizada aqui é que as baterias de íons de lítio se diferem das demais devido ao seu mecanismo de acúmulo de carga, que envolve a transferência de carga em estado sólido, compensada pela inserção ou intercalação de espécies iônicas na estrutura do cristal, que nesse caso é feita pelos íons lítio. Esses materiais de intercalação e esse tipo de baterias, né, são tão relevantes que os principais pesquisadores que as desenvolveram foram agraciados em 2019 com o Prêmio Nobel de Química. Bom, mas também existem outros sistemas eletroquímicos de acúmulo de carga muito importantes. Existem, por exemplo, as células a combustível, que, assim como as baterias, acumulam carga por reações químicas de oxi-redução. Tanto as baterias quanto as células a combustíveis têm a vantagem de possuírem alta densidade de energia, mas essa energia muitas vezes não pode ser usada ou armazenada com grande rapidez. Então, para isso, se destacam supercapacitores, que não possuem a mesma densidade de energia das baterias, mas possuem elevada densidade de potência, conforme ilustrado nesse importante diagrama apresentado à esquerda desse slide, conhecido como diagrama de Ragone. Nos supercapacitores, as cargas são acumuladas pela adsorção de íons na interface de materiais muito porosos, formando o que chamamos de dupla camada elétrica. Normalmente, os eletrodos mais empregados são formados por materiais de carbono, como os carvões ativados, nanotubos e grafenos, que possuem áreas superficiais específicas que alcançam até 3.000 metros quadrados por cada grama. O interessante é que nesse tipo de dispositivo não temos nenhuma reação química ocorrendo. A formação da dupla camada ela tem natureza eletrostática e por isso os supercapacitores entregam um carregamento rápido e são muito estáveis, podendo ser carregados e descarregados dezenas de milhares de vezes. Portanto, os supercapacitores são dispositivos complementares às baterias, sendo utilizados em situações em que é demandada uma carga rápida, como nos exemplos aqui de sistemas no break e até em sistemas de frenagem regenerativa de modernos automóveis. Bom, diante de tudo isso que foi apresentado, podemos finalmente justificar esse projeto, que consiste no desenvolvimento de supercapacitores híbridos. Nosso grande objetivo é obter células que simultaneamente sejam capazes de entregar a alta densidade de energia das baterias e a alta densidade de potência dos supercapacitores, ou seja, o melhor dos dois mundos. E a obtenção, a corrida para obter esse tipo de sistema, os dispositivos híbridos, é relativamente recente e muito relevante e de grande interesse da comunidade científica. Uma das estratégias para a construção de dispositivos híbridos consiste na combinação de eletrodos capacitivos de carbono com eletrodos de inserção iônica, oriundos da tecnologia de baterias de íons de lítio. Essa combinação já tem sido explorada na literatura
permitindo a construção de células que mantêm a densidade de potência dos supercapacitores convencionais, mas com uma densidade de energia quase 10 vezes superior. Só que para que esse tipo de sistema alcance uma maturidade tecnológica necessária para a sua comercialização, é necessário superar 4 problemas fundamentais, né? Primeiro, deve-se desenvolver eletrólitos ou deve-se utilizar eletrólitos que permitam a expansão da tensão das células. Deve-se sintetizar também materiais de inserção iônica com morfologia e tamanho de partículas que sejam favoráveis à difusão dos íons, ou seja, que permitam cargas mais rápidas. E também é necessário maximizar a capacitância dos eletrodos de carbono, dos eletrodos capacitivos, para poderem ser acoplados e não limitar os eletrodos de inserção. E, finalmente, é necessário também realizar um correto balanço de carga e massa desses eletrodos que operam com mecanismos tão diferentes. Bom, nesse projeto, nós estudamos eletrólitos baseados em líquidos iônicos, que são uma classe de compostos muito especiais, pois eles são sais líquidos à temperatura ambiente. Os líquidos iônicos, apesar de serem ainda custosos em relação aos eletrólitos convencionais, eles permitem operar com alta tensão, às vezes superior a 4 volts. E também eles possuem pressão de vapor desprezível e não são inflamáveis. E isso é muito importante para a segurança das células, além da densidade de energia. Porém, os líquidos iônicos são viscosos, eles são formados por íons volumosos e exigem o estudo de materiais de carbono com a área superficial, condutividade, principalmente porosidade, estrutura porosa que facilite a molebilidade e formação da dupla camada elétrica. Nesse sentido, neste projeto, nós realizamos este estudo testando diferentes materiais, tais como nanotubos de carbono, grafenos, carvões ativados e carbonos mesoporosos sintetizados e otimizados por nossa equipe. Deste estudo, resultou uma das primeiras publicações associadas ao projeto na revista The Journal of Physical Chemistry C, em que avaliamos fundamentalmente como é o comportamento desses materiais de carbono como eletrodos imersos em diferentes líquidos iônicos. Outra parte de extrema importância do nosso trabalho foi a síntese de novos materiais de inserção de íons lítio, os materiais catódicos. Nós sintetizamos óxidos de manganês que admitem a inserção de íons de lítio em 3 direções cristalográficas, que é extremamente importante para cargas rápidas. Também trabalhamos com os fosfatos de ferro litiados, que são muito importantes devido ao seu baixo custo. Nós otimizamos rotas sintéticas nesse projeto, buscando condições para favorecer a formação de nanopartículas, crescimento cristalográfico preferencial, e também exploramos estruturas dopadas, das quais as mais promissoras foram as de óxido de manganês, contendo níquel, em diferentes composições, e fosfatos de ferro contendo manganês. Esses materiais catódicos permitiram a extração de alta capacidade específica, em alta corrente, em alta demanda, em alta taxa, em alta densidade de corrente, usando os líquidos iônicos como eletrólitos. Dessa forma, nós publicamos 3 importantes trabalhos que apresentam a construção dessas células híbridas empregando essa combinação de materiais, essa combinação inédita de materiais. Esses trabalhos foram desenvolvidos juntamente com os professores Garbas e Rodrigo Laval. Bom, além disso, com o ganho do conhecimento adquirido nestes estudos, isso também nos abriu portas para a produção de diferentes materiais eletroquimicamente ativos, úteis para a construção de supercapacitores híbridos. O conhecimento e os recursos desse projeto foram aproveitados por diversos estudantes em trabalhos promissores, que também foram publicados em periódicos relevantes. Eu vou destacar alguns para vocês. Primeiro, eu destaco o trabalho da Natália Machado, que sintetizou materiais de carbono a partir de resíduos de isopor, que foram muito úteis não só na construção de eletrodos, mas também na remoção de contaminantes de interesse ambiental. A Natália obteve seu mestrado pelo Cefet-MG sob a minha orientação. O Denis Alvarenga também se beneficiou desse projeto e produziu eletrodos na forma de papéis finos e flexíveis, contendo nanotubos e nanofibras de celulose. Denis também defendeu seu mestrado no Cefet-MG, e a Kelly, outra mestranda do Cefet, ela trabalhou com esses filmes finos na construção de células híbridas finas e flexíveis empregando eletrólitos poliméricos, ou seja, construindo células totalmente em estado sólido. Esse projeto ele também foi a base para a atual linha de pesquisa do nosso grupo, que desenvolve supercapacitores híbridos empregando materiais de inserção de íons de sódio.
ao invés do lítio, em substituição ao lítio, né, com um projeto que tem características ainda mais avançadas e mais importantes em relação a questões de custo e sustentabilidade. Esse projeto também possui financiamento da FAPEMIG. Bom, eu gostaria de destacar, por fim, que esse projeto se iniciou em 2019 e foi conduzido até 2023, enquanto eu ainda era professor no Cefet. O projeto, então, foi finalizado na UFV, onde sou professor desde 2023, e com financiamento da FAPEMIG, nós produzimos 14 artigos científicos em periódicos internacionais, 5 resumos publicados em congressos, 5 dissertações de mestrado, 2 teses de doutorado, além de 2 projetos de IC associados. Esse projeto foi coordenado por mim, mas com uma grande colaboração e apoio dos professores pesquisadores Garbas Anacleto, da UFV, Rodrigo Laval, da UFMG e João Trigueiro, do Cefet. Atualmente, eu e o professor Garbas Anacleto lideramos o grupo de estudos em dispositivos de armazenamento de energia na UFV, que participa da formação de recursos humanos em diferentes níveis. Temos aí também o nosso link do Instagram, onde fazemos nosso trabalho de divulgação científica. E nada disso poderia ser feito sem o grande apoio da FAPEMIG. Portanto, nossos sinceros agradecimentos a essa importante agência do nosso Estado.